Amados, aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Glória a Deus. Estamos felizes por estar na casa do Senhor. Amém? O inverno demorou a chegar, mas chegou, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Daniel, capítulo de número 9. Nós queremos começar nesta semana, meditar um pouco sobre a escatologia, né? O estudo das últimas coisas. E, mais precisamente aqui, em toda essa revelação que Daniel recebeu da parte do Senhor. E com certeza é algo importantíssimo para nós fazermos nos dias de hoje. Você concorda? Dá um glória a Jesus. Aleluia. Daniel capítulo 9, você achou, amém? Os 3 primeiros versículos diz assim: No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medas, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da tua palavra santa e te rogamos que nesta noite o Senhor venha, Senhor amado, nos dar clareza, Pai querido, naquilo que vamos estudar, para que, Senhor amado, possamos receber da tua parte este espírito, Senhor amado, de intercessão, a qual o teu servo recebeu enquanto estudava a tua palavra. Senhor, que possamos estar caminhando dentro da tua presença, Senhor, para que a cada dia possamos aumentar a nossa intimidade contigo. Nós te pedimos por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Perdoa aí a garganta, porque a gripe querendo me pegar, mas eu estou repreendendo ela, né? Amém? Tem alguém aí também repreendendo a gripe? Glória a Jesus. Amados, existe uma importância enorme de estudarmos a palavra de Deus. Você crê nisso? Nós vivemos em uma época que pouca atenção tem sido dada para a palavra de Deus, para o estudo da palavra, certo? Eu lembro, não muito tempo atrás, né? Existia cultos de ensino da palavra, como temos esse aqui, escola dominical, e parecia que a maior parte dos cultos e das reuniões da igreja eram para se aprofundar no estudo da palavra. Na verdade, havia uma preocupação muito grande em se entender com clareza a teologia bíblica. Infelizmente, nós estamos numa época em que as pessoas pouco se interessam com entender a veracidade da palavra, estudar a palavra, né? Colocar a palavra na sua vida, no seu coração e obedecer a palavra. E por isso nós vemos tanta aberração como vemos nos dias de hoje. Tantas pessoas que se dizem cristãos fazendo cada coisa que é completamente contrária à palavra de Deus. Eu vi uma postagem no Facebook, eu aproveitei e colei e joguei lá na minha página também, né? É um camarada
como que se diz assim, puxando a orelha dos evangélicos, né? Dizendo assim, vocês incriminam, né? Incriminam os católicos por adorarem imagem, mas vocês compram lencinho ungido, né? Eu achei legal, falei, gostei. Peguei lá, joguei lá na minha página lá. Falei, verdade, entendeu? Porque tanto uma coisa quanto a outra, à luz da palavra de Deus, você vai entender que é uma aberração, irmão. E tem tanta coisa louca hoje em dia acontecendo no meio evangélico, sem nenhum fundamento bíblico. E as pessoas já não questionam mais, né? Não há nenhum questionamento de saber por que nós fazemos isso ou por que fazemos aquilo. Se você olhar a história da igreja, você vai ver que, na verdade, nós somos uma ramificação, né, de alguém que, por estudar a palavra, se levantou contra a igreja que era estabelecida na época, porque a igreja não estava caminhando de acordo com a palavra. Alguém sabe de quem que eu estou falando aqui? Exatamente, né? Martinho Lutero. Nós somos protestantes, vamos dizer assim, porque nós nascemos de um protesto. Esse protesto em que a única igreja que existia, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, começou, olha onde nós chegamos. Eles começaram a vender indulgência, certo? E, entre outras coisas, 95 era a tese de Martinho Lutero, mostrando claramente, à luz da palavra de Deus, que o que a igreja estava fazendo era contrário à palavra, que eles não deveriam de fazer aquilo. Aí a igreja protestou, olha que loucura, certo? Olha que loucura, a igreja protestou, né? Onde nasceu nós. Nascemos disso, né? Porque estavam vendendo indulgência, vendendo salvação, vamos dizer assim, né? E aí protestou, falou, está errado, a luz da Bíblia está errada, e nasceu a gente. Aí hoje, a Igreja Católica já não vende indulgência. Quem está vendendo agora é quem? Olha que loucura, olha que loucura. Quem está vendendo agora, né, somos nós, os protestantes. Certo? Olha onde nós chegamos. E por que nós chegamos aonde nós chegamos? Porque nós paramos de fazer o que nós nunca deveríamos ter parado de fazer, que foi exatamente essa questão de estar minuciosamente estudando a palavra de Deus. Antigamente, a Bíblia era só em latim, né? Então, só o clero tinha acesso. E o povo, né, era guiado pelo que era falado. E eles não tinham educação para saber o que estava sendo falado. Então, se o cara lá em cima falou que tinha que dar 3 pulinhos, ele dava 3 pulinhos. Só que a coisa foi mudando. E a palavra foi chegando nas mãos das pessoas. Hoje, nós temos Bíblia, irmão. Olha, está tudo mastigado. Certo? Tem Bíblia de estudo que te dá tudo esmiuçado, certo? Bíblia para todo quanto gosto, tipo e qualidade. E hoje as pessoas com mais facilidade de acesso ao estudo da palavra, menos se está estudando a palavra, menos está se preocupando de saber, olha, ele está falando para fazer assim, assim, assim. Por quê? Qual é a base bíblica disso? Certo? E às vezes aparecem os camaradas pregando os negócios e formulam, empacota o negócio bonitinho e todo mundo engole. Todo mundo engole. O cara pega, fala umas palavras no grego, outras no hebraico, entendeu? E fala não sei das quantas. Rapaz, inventa cada heresia, o pessoal abraça tudo, engole e vambora. Principalmente as igrejas neopentecostais. Entendeu? Porque
entra realmente para uma área espiritual onde não existe. Onde não existe. Um monte de coisa que foi invenção de homem, que não tem nenhum respaldo bíblico, zero. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque é estudando a palavra que nós vamos tendo revelação de realmente quem é Deus, do que Deus quer, dos propósitos divinos. E quando nós olhamos, certo, para o estudo da escatologia, quando nós começamos a olhar as profecias bíblicas, irmãos, é algo extraordinário. Por exemplo, o texto que nós lemos começa a falar deste homem chamado Daniel, que todo mundo já ouviu falar. Amém? Alguém aqui nunca ouviu falar de Daniel? A história de Daniel, eu acho algo assim, extraordinário. Por quê? Porque Daniel é um jovem que é levado cativo, certo? Ele está sendo levado preso. Ele é escravo. E ele vai, entendeu? Junto com a turma. Cativo, levado, preso, escravo. Só que desde que ele era criança, ele aprendeu a se relacionar com Deus. E isso é lindo, irmãos, porque a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. E se você ensinar ao temor de Deus, aquela coisa toda, a criança, entendeu? Cresce sabendo, isso fica incutado dentro dela. Ela pode até, né, dar umas deslizadas, pode até quebrar a cabeça ali ou aqui, mas está lá dentro do coração dela. E Deus opera em cima daquilo que foi semeado. E Daniel foi isso. Ele é um jovem que aprendeu a amar a Deus. Ele é levado cativo, e mesmo no cativeiro, você conhece a história, ele decidiu não se contaminar. Irmãos, só isso aí já é uma história linda demais. Porque hoje em dia, as pessoas estão se contaminando com muita facilidade, sem nenhuma opressão, sem nenhuma pressão do diabo. O diabo está com... Olha, eu acho que o diabo nunca teve tanta facilidade, entendeu? Em todos os tempos, como ele está tendo hoje em dia. Certo? Quando a Bíblia diz que o mundo já no maligno, mas, irmão, entendeu? Ele está tendo... o trabalho do diabo hoje, ele está mais bizarro igual dos outros. O business dele está indo tão bem que eu acho que ele está precisando, entendeu? Help wanted. Você está entendendo? Deve estar procurando alguém querendo ajudar ele, que tem mais trabalho do que gente para fazer. Porque o povo está, assim, não está dando nenhuma dificuldade para ele. Nenhuma dificuldade. Porque quando você não lê Bíblia, irmão, quando você não estuda a palavra, certo? Você se torna presa fácil para ele, ele não tem trabalho nenhum. Sabe? É igual pescar em aquário. Você está entendendo? É muito fácil. É muito fácil. Certo? Agora, Daniel é esse camarada que vive assim, não, eu não vou me contaminar. Eu vou buscar a Deus. E Deus honra essa atitude, irmão. E você vê como Deus honrou a vida de Daniel quando ele tomou essa postura diante de Deus. Deus deu graça a ele para aquelas pessoas que estavam em autoridade sobre a vida dele, para que o propósito do coração dele pudesse se cumprir. Dá um glória a Jesus. Só isso aí já é uma lição para nós. Porque se você assentar no seu coração, servir a Deus e fazer a coisa certa, tá? Deus se agrada disso. E ele vai te dar graça, mesmo, sabe, superiores a você, ou situações que fogem do seu controle, Deus vai fazer a coisa acontecer para você poder realizar o desejo do seu coração, que é agradar a Deus. Amém? Mas quando a gente faz corpo mole, né? Não, é muito difícil, Senhor. Não, tá complicado. Deus vai dar graça. Para quê? Você não está fazendo nada. Você não se mexe. Daniel não. Ele falou, não, eu vou, entendeu? Mesmo em risco de perder a própria vida. Porque o cara que está responsável por ele, corria risco de perder a vida. Porque ele tinha que cumprir a ordem do rei. Então era o seguinte, entre eu morrer e você
você que vai morrer. Eu vou falar com o rei que você, entendeu? Não quer obedecer a ordem dele. Ele manda cortar o teu pescoço, o problema é seu. Não tem nada a ver com isso. Mas Deus deu graça. E ele falou assim, não, tá bom, vamos fazer um teste. Deus dá graça, Deus dá sabedoria, Deus dá estratégia. Irmão, é algo extraordinário quando você começa a ver isso. E esse homem, ele foi crescendo, né, na graça com Deus e na graça com os homens. E Deus foi dando graça a ele, foi crescendo, foi crescendo. E você vê, quando você vai lendo o livro de Daniel, o quanto que ele cresceu em graça diante de Deus. A intimidade dele com Deus foi crescendo. Conforme você vai lendo o livro, você vai vendo que Deus vai dando mais revelação para ele. Deus vai dando mais graça para ele. Ele vai tendo mais visão, mais revelação, mais instrução de Deus. E ele cresce não só em relação ele, Deus, mas também em relação a ele e os homens. Porque Deus vai dando graça para ele também dentro do trabalho que ele fazia. E ele foi sendo promovido a cada dia mais. Dá um glória a Jesus. Isso é importante você saber disso. Porque nós precisamos crescer na graça com Deus e com os homens. E é isso que nós vemos na igreja primitiva. E você vê isso na vida de Jesus. E você vê isso na vida dos apóstolos. Certo? Tem algumas oposições? Tem. Mas, mesmo no meio de tudo isso, você vai crescendo na graça das pessoas. Porque Deus vai movendo. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais graça Deus te dá para você poder trabalhar com as pessoas que estão ao seu redor. Mas ele, então, vai recebendo esta revelação, esta graça de Deus, e ele tinha rotinas na vida dele. Por exemplo, você sabe, estudando a carta, né, o livro de Daniel, que ele era uma pessoa que gostava de orar, né? E ele orava várias vezes ao dia. Isso aí já era algo que, sabe, ele escolheu. Não é porque alguém falou para ele que você é obrigado a orar. Não, ele escolheu. Ele tinha tanta vontade de estar perto de Deus, que mesmo no trabalho, né? E não é que ele não tinha nada para fazer não, irmão. Certo? Quando você estuda, você vê que ele tinha cargos, certo? Altos. Ele tinha muita gente debaixo da autoridade dele. Ele tinha muita coisa para fazer. Né? Dizendo nosso português americanizado, né? Ele era um cara bisado. Né? Ele estava busy all the time. Mas mesmo com essa correria de trabalho, de coisa, ele tirava tempo para orar 3 vezes por dia. Nos ensina que mesmo se nós quisermos, nós podemos orar igual ele orava. Diga amém. Por exemplo, entendeu? Você não checa o seu Facebook 3 vezes por dia? Só 3? ou 30, ou 300, ou 3.000, né? Vezes ao dia. Então você vê que é coisa de princípio. Então ele era um homem que tinha princípios. Ele era um homem que era determinado. Ele tinha essa coisa com ele de orar, de buscar a Deus. E ele tinha essa coisa com ele de estudar a palavra. Não só de ler, mas de estudar, de meditar, de se aprofundar. E um belo dia, ele está lendo a palavra e ele descobre, né? Ou seja, ele tem essa revelação de Deus através do estudo da palavra. Diga amém. Porque às vezes a gente lê o livro de Daniel e a gente acha maravilhoso e lindo, né? Que anjo aparece para ele, que ele é arrebatado, né? Que ele tem visão e tal, né? Mas irmãos, o homem orava direto e o homem lia a Bíblia direto. E essa revelação que ele teve aqui, ó, não foi por causa de sonho, não foi por causa de arrebatamento, não foi por causa de anjo.
Essa revelação que ele teve aqui foi por estudar e ler Bíblia, palavra de Deus. Diga amém. Nós temos que meditar na palavra, irmãos. Nós temos que estudar a palavra. Por quê? Porque aqui, irmão, contém vida eterna. Um dia, Jesus estava conversando com os seus discípulos, todo mundo saiu fora. E Jesus disse, vocês também não vão embora também não? Pedro vira para ele e fala assim, Senhor, nós não vamos embora não, por um motivo. Porque para onde iremos nós? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Pedro falou, não adianta, o Senhor tem uma coisa que ninguém mais tem. A gente vai embora, a gente vai achar a palavra de vida eterna aonde? Com quem? Só o Senhor que tem. Irmãos, nós temos que meditar na palavra, porque aqui contém as instruções para a vida eterna. Diga aleluia. Nós precisamos meditar aqui também para entender o tempo em que nós vivemos. Irmãos, este livro que você tem na sua mão, que você carrega para cima e para baixo, aqui contém toda a história da humanidade, da criação até o dia em que Deus vai reformar esse negócio todo. Está nas suas mãos. Você tem aqui informações, irmãos, de coisas que o mundo não tem ideia. Aqui na sua mão tem respostas para coisas que os cientistas não têm resposta. Está nas suas mãos. E nós temos que entender o tempo que nós vivemos. Quando você começa a estudar escatologia, quando você começa a estudar profecia bíblica, você é obrigado a parar e questionar qual é o momento que nós estamos vivendo, o tempo que estamos vivendo, aonde nós estamos inseridos, certo? Dentro deste relógio divino. Tá? E nós temos que entender isso para que nós possamos viver de acordo. Porque se você não entende, irmão, você pode ser muito facilmente levado por vento de qualquer doutrina, quando você não tem um compreendimento do momento em que nós vivemos. Porque nós vivemos dentro de um momento profético. Diga amém. Isso é verdade. Às vezes tem igrejas, né, e ministérios que são levados só nessa questão de profecia, né? E aí o pessoal mergulha nesse negócio, rapaz, e se perde nesse negócio, né? E aí vira tudo profético, entendeu? Essa florzinha aqui é profético, essa caixa de som é profético, a luz é profética, e não sei o que lá é profético, e tudo vira profético, e aí vira uma bobeira. Porque quando tudo é, nada é. Você entendeu? Quando tudo é, nada é. Então a gente tem que ter discernimento. Agora, a realidade é que nós estamos vivendo dentro de um momento profético. Sim, sim. Porque existe este relógio profético de Deus. E nós temos que entender aonde nós estamos inseridos, para que a gente possa se posicionar de maneira a receber aquilo que Deus tem determinado para este momento, para esse tempo. Diga glória a Deus. Então, o primeiro lugar que você tem que entender é o seguinte: nós estamos no tempo do fim. Alguém tem dificuldade em entender isso? Porque você fala, não, pastor, que conversa é essa? Entendeu? Desde o tempo da minha bisavó, estou escutando falar agora de tempo do fim, não acabou até agora. Né? Mas, querido, presta atenção, certo? Isaías profetizou a respeito do Messias 700 anos antes, cerca de 700 anos antes. Imagina, o pessoal ficou esperando, 700 anos esperando esse negócio. Cadê? Vai nada, vai não vai. Mas quando chegou o momento, Jesus veio. E você vai ver aqui, nós vamos estudar, e você vai ver, certo? Que o que foi profetizado aconteceu exatamente, irmãos, e é assim, algo assustador. Que se você pegar o calendário, desde o momento que a profecia foi falada, até o momento que a profecia foi cumprida, se não me falha a memória, 490 anos em cima. São coisas assim
certo? Assustadoras. E nós temos que entender isso. Pastor, como é que você fala que nós estamos no tempo do fim? Fácil. O dia que a igreja foi inaugurada foi no dia de Pentecostes. Amém? Jesus morreu, ressuscitou, falou com eles, vão para Jerusalém, certo? Até que do alto sejais revestidos de poder. Tá? Então, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E eles foram. E ficaram esperando. No dia da festa de Pentecostes, o que aconteceu? O Espírito Santo veio. Amém? Lá no livro de Atos, você vê isso. Quando ele chega e acontece o que aconteceu, e o povo começa a murmurar e questionar o que está acontecendo. O que é isso? Pedro é tomado por Deus e começa a pregar, e começa a dar um estudo bíblico, e começa a dizer para eles. E o texto que Pedro usa está no livro de Joel. E ele diz, olha, varões galileus, o que está acontecendo aqui agora é cumprimento de profecia bíblica. É o que Deus falou usando Joel, dizendo que nós, quando? Fala de novo, fala mais alto. Quando? Nos últimos dias. Então, Pedro pega a profecia de Joel para dizer, Deus usou Joel, não sei quantos anos antes, para dizer que nos últimos dias ele ia fazer assim, 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 assim. E o que vocês estão vendo hoje aqui é cumprimento da profecia que Deus deu para Joel. Então, hoje, começa a contagem regressiva dos últimos dias. Alguém tem dificuldade em entender isso aqui? Não? Amém? Fácil, não é? Então, segundo o que Pedro nos revela, através da profecia de Joel, no dia da inauguração da igreja, os últimos dias iniciaram ali, quando a igreja foi fundada. Agora, irmãos, isso foi quanto tempo atrás, mais ou menos? Cerca de 2000 anos atrás. Se os últimos dias iniciou a contagem regressiva 2000 anos atrás, e Pedro começou a dizer para eles, varões, arrependei-vos e cada um de vós seja, né, salvo e batizado nas águas, e recebereis o dom do Espírito Santo que havia sobre nós, e tal, parará, porque estamos vendo nos últimos dias. Você já imaginou, 2000 anos depois, quão mais perto estamos de cumprir o fim desses últimos dias? Então, o entendimento, é claro que estamos vivendo os últimos dias. Além disso, nós temos sinais bíblicos extensos que nos afirmam que estamos vivendo nos últimos dias. Paulo escreve para Timóteo e diz para Timóteo, essa primeira ou segunda carta de Timóteo, capítulo 3, dizendo para assim, Timóteo, nos últimos dias serão tempos trabalhosos. Aí começa a dar uma lista ali, né? Homens que serão amantes de si mesmo, né? Mais amantes de deleite do que amante de Deus. Dá uma lista. Irmãos, e hoje é a coisa mais fácil que tem você encontrar tudo isso por aí. Outra coisa, a Bíblia nos revela que outros sinais dos últimos tempos seria a apostasia, certo? A apostasia seria mais um sinal dos últimos tempos. Que é apostasia? São pessoas que abandonam a fé genuína, bíblica, cristocêntrica e abraçam um outro evangelho que não existe. Irmão, dá uma olhada no mundo hoje e você vai dizer para mim se existe isso ou não. Quando existem líderes que se dizem evangélicos, de denominações gigantescas, de igrejas lotadas,
que o camarada abre a Bíblia para, entendeu, fazer pouco do primeiro milagre de Jesus? O que você acha disso? Não sei quantos que chegaram a ver isso. O camarada fazendo. Ah, mas isso aqui, ó, Jesus transformou. Isso aqui não tá lá quer dizer nada, que milagre é esse? Quando você vê as coisas que estão acontecendo hoje, você vê claramente que a apostasia está aí clara. A outra coisa que a Bíblia nos diz, que será como nos dias de Noé. Dias como de Sodoma e Gomorra. Dias de uma decadência moral enorme. Sinais dos últimos dias. Queridos, quando nós vemos o certo sendo errado e o errado sendo certo, a decadência moral é coisa assim ridícula hoje. O que você vê hoje, por exemplo, olha como que a sociedade está caminhando. Dá uma olhada, certo? Da maneira que eles fazem um rating, né, dos filmes. Como é que fala rating em português aí? Né? Rated R, rated PG-13, né? Rating. Classificação, tá bom, né? Olha só, eu lembro que quando eu fui para Montreal, eu fiquei assustado, porque nós vamos sentar lá e vamos ver um filme, né? Família. Então, tá bom, vamos pegar um filme, né? PG-13, né? Porque, né, o PG-13 é filme família, né? A maioria deles é desenho animado, ou uma comédia, um negocinho, né? Aí quando eu cheguei lá, isso tem uns 12, 13 anos atrás, eu assustei. Porque 13 anos atrás, lá em Montreal, o que era considerado rated R aqui nos Estados Unidos, era considerado PG-13 lá, meu amigo. Eu comecei a assistir, parei logo, falei, pô, para, esquece esse negócio. O irmão me ajudou a colocar o cable lá em casa. Aí, eu falei com ele, falei, irmão, eu quero só o básico, entendeu? Só mesmo para pegar notícia, entendeu? E as crianças verem desenho animado, só o básico. Não quero nenhum canal especial, nada, zero. Tá bom. Aí um dia acabou o culto, né? E tal, subimos. Eu estou tomando um café, né? Isso aí já era, sei lá, 11 horas da noite, 11h30. Falei, vou ver se tem alguma notícia aqui. Eu comecei a trocar de canal, daqui a pouco eu quase caí duro para trás, certo? Porque pornografia assim, largada. Aí eu fui brigar com o irmão, né? Eu liguei para ele e falei, rapaz, o que você fez aqui, ó? Entendeu? Você ligou lá para eles colocaram porcaria de canal vagabundo aqui no meu... Não, pastor, calma. Aqui é assim mesmo. Eu falei, como é assim mesmo, cara? Entendeu? Porque aqui nos Estados Unidos, até hoje, o cara tem que pagar para ver, né? É o pay-per-view. Você tem que pagar para ver, não tem de graça. Lá, 13 anos atrás, certo? Ele falou assim, não, pastor, tem que tomar até cuidado, porque depois de certas horas da noite, entendeu? É liberado mesmo. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Que conversa é essa? Isso 13 anos atrás, certo? Tem a rua lá, que é a rua dos homossexuais. Como tem aqui, né, lá no Cape Cod, P-Town, né? Você vai lá no verão lá, você fica assim, meio passado, entendeu? Você vê o camarada com a coleirinha de cachorro, outro carregando o cara assim, como se fosse um cachorrinho no meio da rua, entendeu? Uns negócios assim meio esquisitos, irmão. Certo? Por que eu estou lhe falando isso? Porque nós temos que entender no relógio divino qual é o momento em que nós estamos vivendo. Nós não podemos virar as costas, certo?
para o que está acontecendo lá fora no mundo, não, irmão. Porque a Bíblia já diz que isso ia acontecer. Falando que o declínio, a decadência moral seria cada vez maior. E é o que nós vemos implantado hoje. E vai continuar piorando, meu irmão. Não espera que, sabe, que moralmente vai melhorar, mas não vai não. Porque é bíblico. Essas coisas são sinais dos últimos tempos, que se iniciou quando a igreja foi fundada. Jesus, ele mesmo, ele nunca deu data, certo? O negócio de Jesus nunca foi cronos, certo? Ele nunca deu negócio de data, de dia, hora, não. Mas ele deu kairos, dizendo, olha, essa estação aqui, sabe? É esse momento, vocês vão ter sinais, vocês vão saber, entendeu? Ó, quando a temperatura começar a baixar durante a noite, né, as folhas começarem a mudar de cor e começar a cair, entendeu? Aí você já sabe que é sinal que o verão já acabou, né? O outono está vindo e daqui a pouco vem o inverno. Então tem sinais claros que você vê que está acontecendo. E é o que Jesus diz. Decadência moral, fome, guerra, eventos naturais, a natureza, certo? Agora, às vezes, a pessoa fala, não, pastor, mas, entendeu? Fome, guerra, terremotos, sempre aconteceu. Isso não é nada novo. Presta atenção. Jesus falou que seria o princípio das dores. Mateus 24. Ele está dizendo, ele faz alusão à mulher grávida, certo? Dizendo o quê? Que a mulher, quando ela está grávida, ela começa a sentir os sintomas. E esses sintomas vão aumentando de intensidade e frequência. Então, todas essas coisas sempre aconteceu. Mas se você olhar com cuidado, você vai ver que elas começam a acontecer com mais frequência e com maior intensidade. É só você ver as notícias. Cada vez que acontece uma tempestade, o que os caras falam? Rapaz, é a maior tempestade que já aconteceu. Bateu o recorde de não sei o quê, entendeu? É o maior terremoto, não sei das quantas, entendeu? E olha as crises. Você dá uma olhada, irmão, e você começa a ver que é tanta coisa que os repórteres não dão conta de reportar tudo o que acontece. E se você não está conectado com pessoas de outros países, certo? As coisas acontecem e nem chega a virar notícia aonde você mora. Porque é tanta coisa que eles não dão conta. Mas se você estiver ligado, você entende que estamos vivendo os últimos dias. Por que eu estou lhe falando isso? Porque, irmão, a minha oração ultimamente tem sido, Senhor, não me deixe ter uma interpretação errada da tua palavra. Porque quem tiver revelação errada da palavra do Senhor vai ter um prejuízo enorme. Porque Jesus está voltando e nós precisamos entender o momento profético que estamos vivendo. Daniel, ele começa a estudar e ele está estudando o livro de Jeremias. Abre a sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 25. E se você tiver tempo essa semana, seria interessante você ler um pouco de Jeremias. Nós não vamos ler tudo aqui, mas a partir do capítulo 24, entrando no 25, até o capítulo de número 26, Jesus vai falando, Jeremias vai falando e profetizando aquilo que iria acontecer com o seu povo. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te dizer uma coisa, querido. Presta atenção. Jeremias foi odiado pelo seu povo.
Tanto é que existe um livro dele que tem não só o nome dele, tem outro nome. Quem sabe? Como é que é o nome? Lamentações. Lamentações. Irmão, o que esse homem de Deus sofreu por profetizar a verdade, você não tem ideia. Porque desde os tempos antigos existem os profetas verdadeiros e existem os profetas falsos. E sempre tem muito mais falso do que verdadeiro. Sempre foi assim. Se você lê a Bíblia, nos tempos dos reis, certo? Em toda a Bíblia você vai ver que sempre tem, entendeu? No mínimo, ó, dá uma olhada. Elias, certo? Se você for contar profeta, quantos profetas tinha lá no monte lá? Nós temos um, né? E um, que Elias estava lá. Agora olha só, dessa turma toda, quantos que eram falsos? E quantos que eram verdadeiros? Tá? Lê Bíblia que você vai ver. Irmão, tem um texto na Bíblia que o rei ia à guerra. Aí ele falou assim, ele juntou com outro rei, ia à guerra. Você vem cá, antes de a gente ir à guerra, não tem aí uns profetas de Deus, homens de Deus, pra gente consultar, pedir oração, sabe? Pra ver se dá pra ir, não? Ah, tem! Aí chama um, aí o profetiza lá e tal. Esse que te digo, meu servo, vai que Deus vai te dar vitória. Pode ler a Bíblia, que é isso mesmo que eles falavam. Aí, um deles não estava muito convencido. Falei assim, rapaz, mas não tem outro, não? Aí tá bom, aí vem outro. Ei, manto, é isso que te digo, a vitória é tua, vai que Deus vai na frente, aleluia. Aí o rei ainda não convenceu ainda. Rapaz, mas não tem mais outro aí, não? Tem, chama outro. Ei, meu servo, que vejo você com a vitória na mão. Aleluia. Ele não se convenceu. Veio um monte. Ele não se convenceu. Aí ele vira e fala assim, não tem mais nenhum. Aí o rei fala assim, olha, tem um. Entendeu? É o último que sobra. Mas o cara é uma treva. Ele só profetiza o contrário. Você viu aqui, ó? Viu quantos que vieram aqui? Todo mundo profetizou a vitória? Eu te garanto, se chamar ele aqui, ele vai profetizar a derrota. Não, mas chama ele lá. Tá bom, você quer, eu chamo. Aí chama o homem de Deus. O homem de Deus chega. Homem de Deus, olha aí, vê o que Deus diz aí, ó. Nós vamos à batalha, vamos ter vitória. Aí o homem de Deus diz, vai ter vitória. Pô, mete bronca. Aí o rei falou assim, ó, rapaz, fala sério, tô de brincadeira não. Assim, rapaz, se você for, você não volta. Deus não vai te dar vitória coisa nenhuma. Aí, tá vendo? Não te falei? Eu não te falei que esse cara só profetiza o contrário? Então, prende ele quando eu voltar, eu dou um jeito nele. Se você voltar, Deus não falou na minha boca. E a verdade, que o cara foi e não voltou coisa nenhuma. Todo mundo falando, vai, vitória, vitória. Vem aquele que é de Deus, mas fala assim, vai não, que é mentira. Vai não, que você vai se atropelar. Temos que tomar cuidado. Jeremias pagou um preço caríssimo por profetizar a verdade, por falar aquilo que Deus estava mandando. Olha que loucura. Ele está profetizando, dizendo assim, olha, todo mundo dizendo assim, ó, não, nós temos o templo do grande Deus. Deus está conosco. Jamais nós seremos invadidos. Jerusalém é a cidade do grande Deus. E o templo está aqui. Deus nunca vai deixar isso acontecer e tal. Chega Jeremias. Deus manda dizer para preparar aí que Deus vai deixar vir, entendeu? Vai quebrar tudo, vai matar tudo e vai arrebentar com o templo. Pessoal, rapaz, esse cara está endemoniado. Está repreendido. Que conversa é essa? Isso não é de Deus, não. Como é que Deus vai deixar de... Não. Ele pagou um preço caríssimo por profetizar a verdade. Ele chorou com Deus, querendo desistir. Deus não desiste, não, meu filho, vamos embora. Daniel agora está vivendo um momento e orando a Deus e buscando a Deus para entender o momento em que ele estava vivendo.
enquanto ele lê Jeremias, ele entende. Ele entende por que estava acontecendo aquilo com o povo dele. Ele entende que o povo estava ali por causa do castigo de Deus, que Deus permitiu. E ele começa a entender também, lendo a Bíblia, o tempo que aquele castigo ia durar. Jeremias 25, 11. Olha na sua Bíblia. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Quando Daniel está orando, buscando a Deus, ele está lendo esta passagem e ele começa a entender, peraí, é o Senhor que permitiu que Nabucodonosor invadisse. É o Senhor que permitiu que o templo fosse destruído, porque nós merecemos. E você vê isso na oração dele, quando Daniel começa a orar a Deus, porque ele entende pela Bíblia e ele começa a olhar a história. E é lindo, irmão, quando você olha a Bíblia e olha a história, e quando você começa a ter a revelação de Deus e entende exatamente onde você está. E ele, então, olhando a história, ele começa a ler a Bíblia, vê o que Jeremias profetizou, e ele começa a fazer a conta, e ele fala, peraí, foi ano tal, tá bom, e tal, fulano de tal, ok, e agora nós estamos, rapaz, chegou o dia da libertação? Chegou a hora de sermos libertos, porque Deus falou que era só 70 anos, dá uma glória a Deus, irmão. Ele começa a buscar a Deus e orar a Deus, intercedendo pelo seu povo. E se você olhar a oração que ele faz, é coisa linda demais. Porque ele entende o que ele deve falar com Deus. E ele não ora como se ele fosse santo, né? Ele fala assim, Senhor, nós pecamos, nós fizemos o que era errado aos teus olhos. Ele se inclui nisso. E, na verdade, ele não fez nada disso. Foi o povo que fez. Mas ele intercedendo pelo povo, ele sente a dor do povo, ele entende o que Deus está fazendo, ele entende que é o momento da libertação e ele começa a interceder. E o lindo é que Deus dá para ele não só o entendimento de que os 70 anos estavam acabando, mas também começa a mostrar para ele toda a história que vai acontecer com o povo dele. Por isso que é lindo estudar o que nós vamos estudar. Porque preste atenção, irmão. Deus trata com Israel e Deus trata com os gentios. São duas coisas diferentes. Quando você lê profecias, você vê, profetiza contra Tiro, contra Edom, contra Israel. Deus trata cada um de uma maneira. Cada indivíduo paga pelos seus próprios pecados. Deus não leva em consideração o pecado de um em cima do outro, nem vice-versa. Não tem o certo como errado, nem errado como certo. Então nós temos, quando você lê Bíblia, quando você tem que entender isso. E essas 70 semanas de Daniel, certo? Elas têm a ver com o povo de Israel. Certo? Tem a ver com o povo de Israel. Elas não têm a ver com os gentios ou com a igreja. Mas, porque está dentro de um calendário profético, existem coisas que vão acontecer que nós estamos inseridos. E é lindo estudar o que nós vamos estudar aqui, porque você vai entender coisas extraordinárias. Por exemplo, quando nós começamos a estudar a realidade profética, certo? Daniel capítulo 2, abra sua Bíblia, Daniel capítulo 2. E nós vamos ver aqui revelações de Deus de centenas de anos antes, irmãos. Por isso que eu quero que você entenda
que é importante olhar as profecias bíblicas e estudar a palavra para a gente entender e não ser levado por vento de qualquer doutrina. Daniel capítulo 2, a partir do versículo 31, diz assim: Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, e essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava de pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Amém. Caso você lê com cuidado todo esse capítulo, e você vai entender que isto aqui foi uma revelação do futuro. Por isso, irmão, que quem estuda a palavra de Deus e quem entende as profecias bíblicas à luz da história, você só pode ficar mais apaixonado por Deus, você só pode ter mais temor de Deus, porque aquilo que foi profetizado aconteceu exatamente como Deus falou. Então, se todas essas profecias do Antigo Testamento que já se cumpriram, e até muitas profecias do Novo Testamento já se cumpriram, muito mais ainda aquelas outras que já estão profetizadas para acontecer, irão acontecer. Você pode dizer amém? Aqui, Deus dá revelação de todos os reinos do mundo que viriam depois de Nabucodonosor. Ele vê a estátua, certo? Vê a cabeça, vê o peito, vê as pernas, vê os pés, ouro, prata, bronze, ferro misturado com barro. Em casa você lê com cuidado. E ele dá a revelação, dizendo: olha, cada um dessas partes dessa estátua serão reinos que virão. E ele explica. E ele fala: olha, a cabeça é você, certo? Depois virá um outro reino semelhante. Só que, se você ler aqui, você entende por parte. Se você estuda, nós não temos tempo aqui hoje, depois a gente pode voltar e olhar isso com cuidado, a história do mundo, você vai ver exatamente o que aconteceu. De 626 a.C., a Babilônia era essa cabeça de ouro. Depois, 539 a.C., veio os Medo-Persas, certo? Que reinaram. Depois, 330 a.C., veio a Grécia. E cerca de 63 anos antes de Cristo veio Roma, certo? E você vai vendo exatamente o que foi acontecendo. Se você olhar aqui Daniel, tem um momento aqui que ele começa a ver essa questão dos reinos e dos animais, e ele vê chifre, né? E um chifre que cresceu e acabou. Se você olhar na história, você vai vendo ali exatamente o que aconteceu. Alexandre o Grande, que veio, e depois veio outro reino, e depois veio o Império Romano. E nós hoje, certo? Toda essa profecia se cumpriu. E dentro desta profecia, dessa estátua, nós hoje estamos nos dedos, irmãos. É onde tem essa mistura de barro com ferro, que são reinos que, por um lado, parece que são fortes, mas, por outro lado, são fracos. E depois ele viu o quê? Ele viu esta pedra que vem e derruba tudo e estabelece um reino eterno. E quem é esse reino eterno? É Jesus, querido. É Jesus que está voltando. E vai estabelecer o seu reino eternamente aqui nessa terra. Diga amém. Porque talvez uma coisa que você nunca escutou falar, né? Que todo mundo fala assim: não, a gente vai para o céu, vai para o céu, vai para o céu. Mas a realidade é que nós vamos estar aqui nessa terra, viu? Aí a gente diz assim: hã? Que é isso, pastor? Sim. Porque a Bíblia diz claramente, nós vamos estudar isso, fica tranquilo. Eu vou te mostrar pela Bíblia. Que Deus vai criar novos céus e nova terra. Deus não criou esse planeta, essa terra aqui, para ser destruído, acabado, não. Ele vai reformar tudo isso aqui, ó. E João viu a nova Jerusalém que
Fazia o quê? Descia do céu para onde? Para a terra, meu irmão. Certo? Então tem muita coisa linda que está profetizado e que nós temos que entender para você não cair na conversa dos outros. A realidade profética é que tudo isso aconteceu. E todas essas coisas que nós vamos estudar aqui, que Daniel ainda fala, que Deus mostra para ele. E diz para ele algumas coisas. Daniel, sela, porque isso aí é para tempos que ainda vão vir. Mas aí quando você pega o Apocalipse e o que Jesus levando João à ilha de Patmos e começa a falar para João e diz, João, não sela, porque essas coisas é para acontecer agora. E você compara uma coisa com a outra e você descobre que o livro de Apocalipse, na verdade, é a continuação da revelação que Deus começou a dar para Daniel. E aquilo que Deus mandou Daniel selar, ele fala com João, não sela não, meu filho, porque isso aqui é para acontecer em breve. Diga aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Profecia bíblica é algo extraordinário, irmão. Profecia bíblica é algo singular. E hoje, mais do que nunca, eu creio que nós temos que estar mergulhando na palavra do Senhor. É como pregamos aqui algumas semanas atrás a respeito daquela palavra de Jesus. Quando ele entra, aquela entrada triunfal dele, certo? Aquele dia, irmão, estava se cumprindo o final da semana 69 de Daniel. Algo extraordinário que já tinha sido profetizado lá embaixo. Por isso que quando Jesus ele vai ser batizado por João Batista, ele vira para João Batista e fala assim, não. E que sou eu para fazer isso? Jesus fala assim, ó, eu vim para cumprir tudo aquilo que está escrito ao meu respeito. Por isso que quando as pessoas iam conversar com Jesus, Jesus falava e falava assim, olha, eu só estou falando o que eu ouvi o Pai falar. Eu só estou fazendo aquilo que o Pai me mandou fazer. Eu só estou aqui para cumprir cada profecia que foi falada a meu respeito. Quando Jesus come, até a comida dele é cumprimento de profecia, que Isaías falou. E ele tomará leite e comerá mel. Tudo que ele fazia era cumprimento de profecia. Quando você lê Isaías, você vê um retrato falado de Jesus, de tudo que ele fez, tudo que ele realizou. Por isso, irmãos, que eu acho importantíssimo hoje nós pararmos um pouco e estudarmos a palavra do Senhor, à luz das escrituras sagradas, as profecias, o momento em que vivemos, o que está acontecendo. Tem muito crente disperso, irmão. Tem muito crente achando, certo, que agora é momento, certo, de viver de oba-oba. Preste atenção, querido. Jeremias, que tinha o escrivão dele, certo? E ele falava com ele, ó, escreve aí assim. E ele ia escrevendo. Estou tentando lembrar o nome dele aqui, rapaz. Baruque. Baruque era o escrivão de Jeremias, se me falha a memória. E Jeremias falando de todas as profecias, que às vezes ele estava preso. E ele que escrevia as profecias, e ele que ouvia tudo que ia acontecer, estava todo animado, achando que ele ia plantar vinhas e ia colher, que ia criar animais e ia vender, que ia se enriquecer, até o momento em que Jeremias percebeu isso e falou para ele, Baruque, você não está entendendo. Você está ouvindo, você está escrevendo, mas você não está entendendo.
A única coisa que você vai levar, meu filho, é a sua alma. Só, mais nada. O que você está escrevendo aí vai acontecer agora. E vai ser com todo mundo, vai afetar você também, rapaz. Vigia. A única coisa que você terá como despojo será a sua própria vida. Por isso, irmão, que nós temos que estudar a palavra. Porque tem gente que está vivendo no triunfalismo. Tem gente que está achando, certo? Que não, peraí, que não sei disso, mas daquilo, querido. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é puro, purifique-se ainda mais. Quem ama a Deus, ame Deus ainda mais. Quem ora, ore ainda mais. Quem lê Bíblia, lê ainda mais. Quem sabe busca a Deus, busca ainda mais. Porque nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. Isso sem medo de errar. Isso à luz da palavra de Deus, como você já viu aqui nessa noite. Se os últimos tempos começaram 2000 anos atrás, eu não sei quantos mais anos nós temos, meu irmão. Mas a verdade é o seguinte, pode ser a qualquer momento. Pastor Abraão de Almeida, ele é uma sumidade no que diz respeito à escatologia bíblica. Eu estava conversando com o nosso pastor, o pastor Timóteo, estava falando a respeito dessas coisas. Aí ele virou e falou assim que perguntaram ao pastor Abraão de Almeida: pastor Abraão de Almeida, o senhor que é uma sumidade em termos de escatologia bíblica, né? E todas essas coisas, o que mais falta para Jesus voltar, né? Escatologicamente, profecias, o que mais falta para Jesus voltar? Pastor Abraão de Almeida respondeu: Jesus voltar. A única coisa que falta para Jesus voltar, irmão, é Jesus voltar. E tem muito crente disperso, querido, que tá igual Baruque, lê, estuda, mas sabe, não desce no coração. Vive como se tivesse ainda, sei lá, não sei quantos anos ainda pela frente. Como que se, sabe? Presta atenção, querido. A trombeta pode tocar a qualquer momento. E a questão toda é o seguinte: você sobe ou você fica? Qual é a definição que você dá para as Escrituras? Qual é a interpretação que você dá para aquilo que você lê? Cuidado, querido, porque Jesus não morreu na cruz para ninguém andar de avião particular. Jesus não morreu na cruz para ninguém receber cura. Você, que é isso, pastor? Não. Jesus já curava antes de morrer na cruz. Ele já libertava antes de morrer na cruz. Ele não precisou morrer na cruz para fazer nada disso. O que ele alcançou na cruz para nós foi perdão de pecado, foi salvação, foi remissão. E o que nós esperamos é isso, irmão. Então, que o seu evangelho seja esse evangelho de boas novas de salvação, dizendo: você não vai para o inferno, você vai para o céu, porque você abraçou Jesus. Vamos ter projetos para hoje? Vamos. Mas os projetos são secundários. Senhor, eu vou fazer isso aqui até o senhor voltar. Se o senhor demorar mais 5 anos, 10 anos, 15 anos, né, a gente vai levando. Mas preparado para ir embora a qualquer momento. Quando eu fui no Chile, o Bambu esteve comigo lá. Ele deve ter visto isso. Lá, o pastor tem uma mochila. Né? Uma mochilinha, uma linha de mão, que fica já perto da porta. Porque lá dá terremoto direto e reto. E os terremotos são terríveis. E aí, todo mundo lá já faz isso. Já tem uma mochila preparada, certo? Com lanterna, com água, com algumas coisas pessoais. Que se começou a dar, sabe? Você sai correndo, passa a mão na mochila e vai para fora. Porque a casa pode desmontar tudo, desmoronar tudo, você perde tudo. Mas pelo menos você tem algumas coisas ali para você segurar, sabe o que é?
por uma semana, tem aquelas coisas mais necessárias. Falou isso, eu achei interessante. Poucos dias deu um chacoalhão lá, que ele falou: pastor, eu já saí correndo, já passei a mão na mochila. Ela estava lá do lado de fora, lá. Aí, graças a Deus, o negócio deu uma acalmada, então podemos voltar. O crente em Jesus Cristo tem que viver assim, irmão. Você está me entendendo? Sempre com a mochilinha, sabe aquele negócio? Preparado, alcance. Entendeu? Você vai tocando o barco, mas preparado. Qualquer coisa você está preparado para ir embora. Tem gente que não. Ah, não, que isso, dá tempo de fazer mala, entendeu? Não, peraí, dá tempo de não sei o que. Irmão, não dá tempo de fazer nada. Se você estiver preparado na hora, você vai, se não tiver, você fica, querida. Por isso que é importante nós pararmos e meditarmos nas profecias bíblicas e entender com clareza o momento em que vivemos. E entender, irmão, que a qualquer momento esta profecia pode se cumprir. Pega o seu dízimo, a sua oferta em suas mãos. Vamos orar a Deus. Aleluia, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de estarmos na tua casa. O privilégio de termos o teu Santo Espírito, o privilégio de termos a tua palavra. Senhor, o privilégio de podermos fazer como fez Daniel, de pegar a tua palavra, Senhor amado, e ler e estudar com cuidado e entender exatamente aonde ele estava dentro do momento profético, o que estava acontecendo com ele, com o povo dele, à luz da tua palavra, de entender com clareza como ele deveria se portar. Obrigado, Senhor amado, podemos fazer isso nesta noite também. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê a mesma revelação que Daniel teve. E que através disso a nossa vida seja impactada de maneira tão profunda, que venha mudar a nossa maneira de viver. Que possamos, ó Deus, assim como lá no Chile, temos a nossa mochila espiritual preparada para partir a qualquer momento. Toma, Senhor amado, nossos dízimos e ofertas e abençoa os teus servos de maneira maravilhosa, em nome de Jesus. Aleluia. Oferte com alegria. Queremos o seu nome engrandecer. Adore a Deus.